Oi, gente, boa tarde. Falar que eu estou muito nervosa de estar aqui. Mas eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui no palco comigo. Dr. Shep, obrigada. Dr. Walter, muito obrigada por estarem aqui. E é um papo informal, é um papo entre amigos, literalmente. Tá? E eu vou começar... na verdade, a ideia é trazer um pouquinho de curiosidades, não para... Era para a plateia, mas eu já sei que vai ser para quem vai assistir a gente de casa. E eu vou começar com uma pergunta muito clichê, mas como que vocês ingressaram na medicina e como foi a trajetória de vocês até onde vocês chegaram hoje? Quem começa, Manu? Vocês escolhem. Quer começar, Val? Eu começo? Então, o presidente me deu a prerrogativa de começar. Primeiro, agradecer muito, Manu, pela estar aqui. Mais nervoso do que você estou eu, porque história de médicos, enfim... nem toda a gente pode contar, né? Então... Tô sabendo que se acontecer qualquer coisa, vão levantar a mão e vão te desmentir aqui. Não, eu estou com o presidente do conselho aqui, eu tenho que tomar mais cuidado, então. Minha escolha pela medicina, mano, começou, ninguém acredita, mas foi um pouco antes de eu nascer, né? Eu vou explicar isso melhor, o que aconteceu. Quando teve a guerra, que os italianos migraram aqui para o Brasil, a minha família se dividiu, uma parte foi para o Espírito Santo e outra parte foi aqui para o Rio de Janeiro, veio aqui para o Rio de Janeiro. E lá no Espírito Santo a minha família é muito rica, né? Dona da aviação Águia Branca, enfim. E aqui no Rio de Janeiro a minha família era muito pobre. E a cegonha estava indo para a Ilha das Cobras, no Espírito Santo, e caiu em Higienópolis, me soltou em Higienópolis. Então, em vez de eu nascer na família rica, eu nasci aqui, na família pobre aqui. E aí... Meu pai era engenheiro e era uma época da engenharia, durante a minha infância, uma época muito difícil. Desemprego, enfim. Ele era muito especializado. E aí uma coisa que sempre eu busquei foi tentar ver como que o mercado iria estar para eu poder ter uma profissão mais estável, digamos assim. E a medicina, a princípio, era isso, né? E aí eu fazia o encontro de adolescentes com Cristo, acho que na época muita gente fazia, na igreja, enfim. E aí teve uma corrida e teve um médico que participou da corrida na ambulância. E aquilo me fascinou de uma certa forma. E aí eu comecei a seguir ele, enfim. E aí foi a partir disso que eu escolhi a medicina. E aí eu fiz a medicina, fiz o concurso, passei para a UERJ, enfim. E aí foi ali que começou a minha experiência profissional. Mas depois eu conto outras coisas que... Boa tarde a todos. Agradecer aí mais uma vez a acolhida do Sistema FIS, Josier, Manu. Feliz em estar entre amigos aqui, né? Não só aqui, mas na plateia também. Apagou. Feliz em estar entre amigos, tanto aqui quanto na plateia. A minha decisão, ela tem uma certa lógica. Meus pais eram da área de saúde, minha mãe enfermeira e meu pai dentista. E aí o caminho natural de se esperar é que talvez eu fosse dentista ou enfermeiro. Só que ir para o consultório com meu pai era o castigo que a gente recebia quando ia mal na escola. Então, com 7, 8, 9 anos de idade, eu passava uma tarde inteira sentado numa cadeira, de frente para uma parede, e meu pai lá trabalhando. Então, eu me afastei da odontologia porque aquilo era um símbolo muito negativo. E em relação à mamãe, é porque ela chegava mais tarde em casa. Então, para mim, enfermagem era chegar muito tarde em casa e odontologia era um castigo. Aí sobrou o caminho da medicina. E eu, desde pequeno, 6, 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu gastava lá a minha mesadinha que eu recebia, comprando revista, na época Manchete, enfim, que saíam reportagens médicas. O primeiro transplante cardíaco, eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. Daí vocês já calculam mais ou menos qual a minha idade, né? E aquilo já era um interesse nato.
Então eu nunca pensei em nada diferente disso, né? Segui nessa trilha. Eu estudei na finada Gama Filho, né? Que finada realmente, esse último final de semana, ela deixou de existir fisicamente. E aí depois também, eu sempre priorizei o serviço público, então, a exemplo do Kiep também, fiz concurso para trabalhar e fui ser do Hospital dos Servidores, do Corpo de Bombeiros, enfim. Então, aí depois tem as histórias que prosseguem a partir desse momento aí seguinte. Vocês estão hoje, o Dr. Palles, você está hoje como presidente do Conselho Regional. Como que você... Para mim, eu não tenho médicos na família, mas eu sempre estive muito perto de médicos, por amigos, etc. E para mim o Conselho sempre foi uma coisa muito importante, né, para eles. E como que você vê hoje você chegar na presidência do Conselho e ter toda essa trajetória, hoje ser reconhecido por tudo que você fez e por ter esse papel tão importante de regulamentar todos esses médicos aqui no Rio? O primeiro esclarecimento é que o Conselho não sou eu, né? O Conselho é todo mundo. É um grupo grande, né? Nós somos 42, Kiep é um deles na atualidade, enfim. Então o que a gente faz com esse grupo grande, né? O nosso grupo é um grupo bastante heterogêneo, o que é bom. Nós temos médicos novos, médicos mais maduros, né? Então isso ajuda a ter visões diferentes, mas o principal objetivo é enxergar a medicina e o que está acontecendo na medicina para que a gente possa, com o nosso poder, né, da autarquia, melhorar a qualidade desse ato médico, a qualidade do atendimento médico. O Conselho tem a grande responsabilidade de ser o zelador, zelar pela sociedade, né? Quando a gente está lá criando regras, normas, ou mesmo julgando alguém que se desviou, a gente está exatamente fazendo isso, cuidando da sociedade. Então, é claro que eu entendo bastante o motivo da nossa presença lá, enfim, é importante que a gente esteja, mas a responsabilidade ela é muito grande e ela é fracionada com todos, né? E não só os membros do Conselho, porque a gente tem também câmaras técnicas, a gente tem assessorias que também nos ajudam nesse trabalho. Então é um trabalho de muita gente, né? Não é um trabalho nosso. É claro que eu estou à frente para coordenar, mas eu divido com esse grupo imenso todas as nossas realizações. Bom, vou fazer pergunta para os dois. Vocês fizeram concurso, saíram da faculdade, fizeram concurso, fizeram residência no setor público ou não? Vocês, eu acho que vocês devem ter feito a residência no setor público. Como é que foi o sair da faculdade? Vocês saíram da faculdade, chegaram lá, e aí? Como... Eu ouvi ontem, eu conversei com o Thiago Júlio falou assim, eu saí da faculdade e aí olhei para cá e falei, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que foi o sair da faculdade? Pronto, agora eu sou um profissional e... Assim, tudo na medicina como na vida, ele requer um certo planejamento, né? Porque senão realmente você sai da faculdade e aí o que eu vou fazer, né? E esse planejamento ele vai muito de acordo com as características de cada pessoa, do que ele quer para a vida dele no futuro, enfim, de como que ele vai lidar com isso. Eu fiz a faculdade, depois eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia no Fernando de Figueira, que é uma instituição ligada à Fiocruz. E aí, como eu falei, a minha característica era uma característica de procurar muita estabilidade também, para eu não ter grandes flutuações na minha vida, enfim. Esse era o meu histórico. E aí eu passei logo para o concurso público do Duque de Caxias.
Só que eu até estava comentando aqui, né? A Cláudia conhece, a Cláudia é secretária de saúde, ela era da visão sanitária, maternidade de Xerém, lembra, Cláudia? A maternidade de Xerém era uma maternidade muito ruim do ponto de vista estrutural. E aí chegou um momento que eu não aguentava mais trabalhar da plantão naquelas condições, enfim. Tanto que ela foi fechada logo depois. E aí eu passei logo depois para o Corpo de Bombeiros também, a coincidência, né? O outro chefe meu aqui, o Miura, está ali. Miura agora está aposentada, está tranquila, só quer saber de praia. E aí eu falei, eu tenho que sair de Caxias também. Eu falei, não aguento mais ficar em Caxias. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer um concurso público para a Secretaria de Saúde. Só que quem lembra da Secretaria de Saúde algum tempo atrás, isso em 2001, as nossas unidades também não eram nada boas do ponto de vista de estrutura física. Eu falei, não adianta eu fazer prova para lá e eu vou cair no mesmo problema que eu estava lá. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer um concurso para a Superintendência de Saúde Coletiva na época da Secretaria de Saúde. Só tinha um problema, não sabia o que era aquilo, né? Mas eu falei, mas é a única coisa que eu posso fazer que não é maternidade. E tinha o segundo problema que só tinha uma vaga. Eu falei, mas não tem jeito, né? Eu vou tentar. E aí passei, e aí foi quando eu fui para a Secretaria de Saúde em 2001. Fui trabalhar no programa de AIDS, fui trabalhar com prevenção da transmissão materno-infantil do HIV. Enfim, aí depois a minha história seguiu lá dentro até hoje, né? Que vai seguindo. Então, eu diria que eu planejei tudo, o máximo que eu pude, exatamente para poder depois não ficar perdido na minha vida. E o senhor, doutor Pablo? Então, a minha história vão ter algumas interseções bastante parecidas com a do Alexandre. A diferença é que eu, quando me formei, eu fui fazer residência no Hospital Naval Marcílio Dias, que era uma ilha de excelência, era um hospital recém-concluído, novo, com tecnologia de ponta. Então, quem entrava lá se achava no hospital americano. Estou preocupado com a idade do Walter, porque agora... Você vai saber. E aí, era uma maravilha trabalhar lá no hospital. E eu juntei as duas coisas, a estabilidade, porque o militar tinha um valor melhor de pagamento, não era um valor da residência, né? Era o valor do posto de militar, e ao mesmo tempo a residência. Então eu consegui fazer a residência ganhando bem num hospital, para a maioria dos hospitais públicos de excelência. Eu acredito que ainda seja bom, mas a época realmente era bem diferenciado, porque era um hospital novo. E no ano de 86, que esse ano é o ano fatídico da minha vida em termos de definição, foi um ano que teve concurso para tudo, coisa que hoje em dia a gente não vê mais. Hoje não tem mais. Então teve concurso para o Corpo de Bombeiros, teve concurso para o Ministério da Saúde e teve concurso para o município. E você, recém-formado, saindo da residência, a sua chance de ir bem aumenta. E aí eu consegui entrar nos três e pude escolher ficar no Bombeiro e no Ministério da Saúde. Também pensando em estabilidade. Eu nunca fui muito voltado para atividade privada. Até faço, mas não foi a minha escolha lá no início. Doutor, qual que é a tua especialidade? Desculpa. Ginecologia também. Outro ponto comum aqui, né? Então, isso já me deixava tranquilo. Eu tinha meus 2 salários lá no final do mês, e aí eu podia fazer as minhas outras atividades sem muita preocupação. No Bombeiro, foi uma coisa que a gente fez o concurso. Flávio está até aqui, meu colega lá do Bombeiro, Flávio Monteiro. A gente sabia que tinha um concurso para o Bombeiro para começar a história da ambulância, que ia ser implantada. Mas a gente é ginecologista, a ambulância é para alguém que é clínico, que vai... Nada disso. Quando a gente entrou, de A a Z, todas as especialidades, obrigatoriamente, tinham que estar pelo menos um plantão nessa ambulância. E aí esse foi o primeiro drama. Para quem não queria voltar tarde para casa. Não, e ver patologias que você não estava acostumado, né?
Aí vai para a reciclagem, vai procurar, encontra um amigo que é anestesista, que vai te ensinar a entubar. Você vai procurar suas deficiências. Na ambulância, o senhor cuidava de todas as especialidades. Essa ambulância vermelha que anda hoje aqui, era lá em 86, quando ela foi lançada. E éramos nós que fazíamos esse atendimento. Mas, com algumas dificuldades que foram sendo superadas, eu fiquei 14 anos nessa ambulância. Nessas, né? Porque a gente rodava às vezes. E aí, uma grande vantagem da ambulância. Eu conheci, eu não vou dizer o estado do Rio de Janeiro, porque seria exagero, mas a região metropolitana do Rio de Janeiro, porque um dia você dava plantão em Nova Iguaçu, aí na semana seguinte te escalavam em Caxias, São Gonçalo, e você ia vendo endereço, não tinha o Waze na época. Então, como é que se chegava ao endereço? Pergunta, como é que vai? Rua tal. Então, de enriquecedor, além da experiência de poder atender as pessoas que precisavam, foi poder conhecer a região metropolitana do Rio bem. Não tem um bairro aqui no Rio que eu não, pelo menos, não tenha passado por ele em algum momento. E você também ficava na ambulância vendo todas as especialidades? Não, eu não trabalhei na ambulância. Na verdade, eu entrei para um projeto do Corpo de Bombeiros, que era um projeto que foi na época da Rosinha, se eu não me engano, que ele resolveu... Porque o bombeiro tinha uma questão, como era militar e funcionava dessa forma, alguém te ligava no dia anterior, vai para Nova Iguaçu, vai para Duque de Caxias, vai para não sei para onde, você tinha que ir e acabava. Então, assim, quando eles quiseram colocar um projeto de saúde nas escolas, as escolas eram escolas localizadas em áreas muito complicadas, os CIEPs, dentro de comunidades, enfim. E aí eles falaram, tiveram a ideia de colocar os bombeiros lá dentro. E aí fizeram concurso para isso. E eu passei para socorrista, mas acabei que eu fui trabalhar nesse programa de saúde das escolas por conta da minha especialidade. Então eu trabalhava dentro da comunidade, atendendo as crianças e os adolescentes daquela localidade. E era isso. Eu nunca trabalhei em ambulância, por incrível que pareça. Nunca corri em ambulância. Sabe que eu adoro ambulância. Eu queria muito saber como é que é. Porque deve ser bem estressante, mas tinham eu adoro alguns desses VIPs que não passavam pela ambulância, né, Flávia? A gente conhecia alguns nomes, porque o Kiep é mais novo que a gente, não entrou na nossa relação. Mas na nossa época tinha uns VIPs que circulavam sem a necessidade do plantão da ambulância, que realmente era o plantão mais pesado, dependendo do local. Tinham locais famosos, né? Por exemplo, o quartel de Campinho. Era um quartel que tinha 30 atendimentos no mesmo dia, e era uma ambulância. Tinha outros quartéis que eram mais calmos, né? Locais menores, com população menor. Então, quando você dava sorte de ir para um local mais tranquilo, você estudava, fazia seu trabalho, rendia alguma coisa. Quando ia para um local mais tumultuado, você já sabia que o seu dia ia ser mais complicado. E qual que foi... Mudando um pouquinho de assunto, eu acho que a gente entra um pouco mais na... Pessoal, assim, qual foi a primeira vez que vocês falaram, era isso mesmo que eu queria fazer? Eu acho que a primeira vez que eu pensei, era isso mesmo que eu não quero fazer. Na verdade, foi o contrário. Você sabe quando a gente passa para a medicina, né? Eu lembro claramente desse dia. Os seus pais, eles ficam, às vezes, acho que mais felizes do que você, né? Era um concurso muito difícil, eu lembro que a relação candidato-vaga muito elevada, então, assim, você tinha que, enfim... E aí, eu passei para medicina e aí, assim, no ano seguinte, eu ganhei uma viagem. Se eu tivesse ido para a Ilha das Cobras do Espírito Santo, eu tinha ganhado uma viagem internacional. Eu ganhei 15 dias em Cabo Frio, com meus pais. E aí eu lembro, eu estava começando o segundo ano de faculdade. No primeiro ano você não vê paciente, só vê cadáver, né? Anatomia e tal. E eu lembro que aí uma pessoa começou a gritar desesperadamente lá que o pai estava passando mal, E aí eu estava jogando futebol ali e eu falei, não posso fazer nada, né? Minha mãe... Meu filho é médico! Meu filho está fazendo medicina, que você imagina? O cara já viu alguma coisa na vida, né?
Aí o cara veio desesperado, ele estava muito desesperado mesmo. E aí eu falei, não, mas eu estou no primeiro ano, mas vai, me ajuda. Enfim, eu fui lá. Quando eu entro no quarto, eu vejo um senhor sentado de frente para a televisão, branco. Eu não sabia nem ver se estava vivo ou morto, né? E aí as pessoas desesperadas, ei, tá vivo ou tá morto, tá vivo, tá morto. Eu lembrava de filme, né? Botava a mão aqui, botava no pulso. Você está respirando? Estava respirando. Não, respirando eu não estava, aparentemente. Aí ele, tá vivo ou tá morto? Eu falei, eu acho que ele está vivo. Conclusão, botamos ele no carro, levamos ele para a emergência. Entrou na emergência e o cara veio perguntar, e aí, parou há quanto tempo? Eu falei, deve ter parado no caminho, porque quando a gente saiu de casa, eu achei que tinha pulso ainda. 1 hora de reanimação, obviamente, o velho estava morto há muito tempo. Ele devia estar morto há umas 8 horas já, porque se eu vendo, ele estava branco, ele estava gelado já. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa recém-falecida e que eu fiz uma cagada enorme, né? Então, assim, aí eu comecei a ficar pensando, será que é isso mesmo e tal? E aí depois tiveram outras que eu também falei, pô, será que eu vou desistir disso? Mas eu não lembro de nenhuma que eu tenha falado assim, tão emblemático, eu falo, não, é isso que eu quero. Não, mas dessa eu pensei, cara, estou quase desistindo dessa história. Eu também não tenho esse marco comigo, de um momento de entrar em casa, olhar no espelho, ou ter essa certeza. A gente vai fazendo, né? Passa a ser o nosso dia a dia, aquilo está incorporado na sua rotina, é o que você sabe fazer, né? Geralmente médico, raros são os que têm outras habilidades, a maioria é só médico mesmo. Se paira a dúvida, você fala, mas pior vai ser o que eu vou começar a fazer a partir de agora, se eu achar que isso não é o caminho, né? Então, seria uma dificuldade. E já que você fez o gancho do cara branco na praia, eu vou fazer um corte aqui, que essa história eu tenho que contar, porque para mim é uma história muito interessante. Na vacinação, nós conseguimos lá no CREMED vacinar os médicos e tal. Aí eu estou chegando um dia de manhã lá, feliz, porque estava tendo sucesso, e eu encontro um senhor sentado, branco, suando, num banquinho que a gente botou do lado de fora lá. Eu falei, porra, acabou a campanha, né? O cara tá morto, vão dizer que é pela vacina, tinha ainda algumas... Ainda tinha algumas vozes, né? Tava, vacina, né? Eu fui andando, não querendo chegar no senhor. Encostei nele, exatamente, frio, molhado. Aí eu, senhor, aí ele abriu o olho. Aí eu, bom, não está morto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu falei, a ambulância estava lá, o Josias tinha colocado uma ambulância do grupo lá à disposição. Eu falei, o senhor não quer ir à ambulância? Ele, não, meu filho, eu estou só descansando um pouquinho, porque antes de vir tomar a vacina, eu nadei 2.000 metros e joguei uma partida de tênis. Aí eu falei, meu senhor, não faz mais isso comigo, não. Porque quem quase parou aqui fui eu. O senhor está muito melhor que qualquer um de nós. Então, ótimo. Pode continuar o seu descanso aí. Então, fique descansando. Nem todo branco gelado significa risco de morte. Esse aí estava feliz, só fazendo uma pausazinha para o descanso dele. Olha, eu vou fazer uma pergunta que é muita curiosidade minha. Em avião? Porque eu tenho amigos que eles ficam paralisados, se perguntam se tem algum médico no avião. O problema é que você está sempre do lado de alguém que fala, sempre. Você não vai falar não que você é médico? A pessoa te dedura, né? Eu tenho uma dessa com meu filho, minha filha estava morando fora, a gente tinha ido visitá-la, voltamos. Eu estava com fone de ouvido e realmente o fone devia estar ruim. Eu não ouvi nada, de repente meu filho, que estava na cadeira de trás, botou a mão no meu ombro, eu virei ele. Pai, estão perguntando se tem algum médico a bordo. Aí eu, o que você respondeu? Tem? Tem. Aí eu falei, então você vem comigo. Porque ele fala a língua melhor do que eu. Falei, vamos lá, não sei o que eu vou encontrar. Aí ele, não, você vai comigo. Pô. Você me denunciou, agora você vai ser cúmplice do atendimento. Não era nada demais, era uma pessoa que tinha bebido, caiu no corredor,
menos mal, né? E, geralmente, esses atendimentos em avião, você vê aquelas histórias do cara que pegou uma caneta e aí botou a cânula ali, e aí o cara voltou a respirar e salvou ele. Eu não sei fazer isso. Então, assim, você fica com medo daquilo que você vai encontrar, porque não é um ambiente que você domina, não tem equipamentos que você domina, não tem recursos que você está acostumado. Então, assim, a gente é uma mega responsabilidade também, né? Vai por obrigação porque tem que ir, né? Mas geralmente você espera um minutinho para poder ver se não tem alguém que vai antes. Os mais afoitos, né? Tem sempre Os estudantes de primeiro ano. Os estudantes de primeiro ano. Então sempre você espera um minutinho, não fala na hora não. Aí alguém vai falar... Que vai achar que vai ganhar um voucher com uma passagem de classe executiva. Tem aquele que ainda acha que vai ganhar alguma coisa. Na maioria das vezes não ganha nem o obrigado, né? Ah, com certeza. Ainda se acontecer alguma coisa, a culpa é de vocês. Né? E uma outra vez, aí só... Uma outra vez foi um voo Rio-Brasília. O cara comeu alguma coisa, estava passando mal, vomitando. E aí, óbvio, vomitando, tinha a botinha lá, o Plasil tinha uma enfermeira, até fez, mas aí vem a fatídica pergunta. O comandante quer saber se dá tempo de... Faltam 25 minutos para o Rio ou se quer que desvie para Belo Horizonte. Aí tu para e fala, pô, desviar Belo Horizonte, eu vou fazer o quê em Belo Horizonte? E esse povo todo aqui vai saber que eu tirei eles de casa. O cara está vomitando, quer dizer, eu sei o que ele tem. Ele tem uma gastroenterite aí, de alguma coisa que ele comeu, mas você tem que dar a resposta, né? Então é difícil também, mas não, pode seguir, eu acho que dá tranquilo e tal. Se tivesse um negócio mais sério aí, quem sabe, né? Se a gente não soubesse, né? Eu não sei o que é melhor desviar. Faltam 5 minutos para terminar o nosso painel. Ia perguntar se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, contar alguma história. Pedrinha estava muito esperando que você falasse alguma coisa. Até para te socorrer. Pedro Cirilo, muitos aqui me conhecem. Quando vocês falaram essa do avião, é interessantíssimo e como é que é um negócio... Eu sou médico anestesista e minha mulher é médica pneumologista. Então, numa dessas viagens, passando mal, tem algum médico aí? Aí uns 3 ou 4 levantaram a mão, inclusive eu, né? Anestesista, passei alguma emergência. Impressionante, quando nós chegamos lá para atender, eu chamei a Marta, falei, vamos lá junto. Sabe qual é a primeira coisa que eles... Está vendo? Está dando para ver? O senhor poderia apresentar sua carteira de CRM? Eu falei, minha carteira tá lá, vim aqui atendendo isso aqui. E essa minha mulher é médica. Não, mas ela não pode. Ou o senhor atende, ou ela atende. Para você ver o nível do relacionamento que essas pessoas têm. E depois ela atendeu, ela estava com hipotensão, estava tudo, botamos ela deitada no chão. Aqueles procedimentos normais. Nunca me deram um obrigado, ela tocou que nunca recebe nada, não anotaram nada e depois queria que eu fizesse um relatório para a companhia para justificar o que foi feito, o que ela tinha e tudo, como se a responsabilidade fosse minha. Quer dizer, o nível que você tem com essas empresas e exigindo que eu apresentasse a carteira de CRM e a minha mulher, como médica, ela não podia atender também já comigo. Entendeu? Quer dizer, é uma aberração, né? Eu fico imaginando mesmo que as companhias vão responsabilizar qualquer coisa os médicos que atenderam, né? Mas, gente, mais alguém? Comentar alguma coisa? Eu queria muito que vocês dessem uma palavrinha final, alguma história, alguma coisa, e aí a gente segue pro encerramento. Vou contar a última história. Por então, favor. O Walter, eu gosto muito de ouvir histórias de médicos, porque a Fernandinha estava aqui, ela participou dessa história. Cadê ela? Tá ali, tá no telefone. Ela não tem trabalho na vida dela. Não, ela é tranquila, é fácil falar com ela. Eu lembro de uma vez que a gente fazia muito evento de final de ano na casa do filho do Ilídio Toledo, né? E a gente ia sempre lá, enfim. A gente fez um evento, geralmente a gente ficava sexta, sábado, domingo lá. E aí eu estava com
no churrasco lá, e era um churrasco à fantasia. Então estava todo mundo fantasiado, enfim. E aí teve uma amiga nossa... Eu não vou perguntar o que você estava fantasiado. Pois é, eu vou contar. E aí teve uma amiga nossa que cortou, mas fez um corte feio no pé, num caco de vidro lá. E a gente não pensou 2 vezes. Botamos ela no carro, fomos lá para aquela clínica São Bernardo, aquela que ficava ali na Barra da Tijuca. São Bernardo, Barra da Tijuca. Na época era São Bernardo. Só que a gente estava fantasiado de Pedrita e Bambam. E entramos lá, e naquela época a gente estava no 5º ano de medicina, 4º ano, acadêmico, não tinha dinheiro para nada, né? Era tudo contado. Essa foto vale ouro, hein? Era. Eu estava de Pedrita, era o pior, né? O cara estava de Bambam. Imagina a cena, né? E a gente entra de emergência com ela sangrando, né? E aí o cara pergunta, qual é o plano de saúde? Eu falo, plano? Plano. Então tem que ser particular. Eu falei, particular não tem dinheiro. Aí vem o médico, criou uma confusão enorme lá, Pedrito e Bambam destruindo a emergência, gritando todo mundo. E aí vem um médico, que era um colombiano, e ele, vamos resolver, quanto vocês têm de dinheiro? Aí, na época a gente tinha equivalente hoje a R$300. Aí ele, com isso eu consigo dar 3 pontos. Eu juro por Deus. Aí eu falei, faz o que tem que fazer para poder parar o sangramento. E a gente dá o ponto. Deu os 3 pontinhos lá. Ficou sangrando ainda um pouquinho, a gente mesmo deu um outro ponto lá, e depois levamos ela para o Souza Aguiar para poder resolver o problema dela. Mas de Pedrito e Bambam? De Pedrito e Bambam a gente levou para o Souza Aguiar. A minha não é tão cômica quanto a do Alexandre, essa realmente... Se tivesse o visual, o audiovisual, então, se a aula fosse com didática, a gente já está aqui se deliciando. Mas também tem a ver com sutura. Meu sogro tem um sítio em Mendes e tem lá um campinho de futebol. Eu sou muito ruim de futebol, muito. Mas eu jogo para, na época, meu filho pequeno. Então, para agradar filho, você até finge que joga e tal. E eu acabei me cortando naquela rede que fica atrás do gol para proteger a bola. Eu cortei aqui feio. Tinha um ganchinho lá e eu me cortei. Mendes, vamos para o hospital em Mendes. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu falei a palavra que hoje eu aprendi que não se deve falar. Tudo bem, eu sou seu colega, eu sou médico. O garoto era um estudante de medicina lá da Universidade de Vassouras. Começou a tremer. Começou a tremer. Eu falei, calma, fica tranquila, é uma sutura só. Ele, não, mas... Eu falei, então você faz só um favor para mim. Você anestesia. Porque passar, era a mão esquerda, passar... O fio eu passo, você só amarra para mim. Tá bom. Fizemos uma dupla. Eu passava o porta-agulha com a agulha e o fio e ele dava o nó. Eu passava e ele dava o nó, eu passava e ele dava o nó. Concluímos o atendimento. Então agora, conselho, a gente nunca diga que é médico de cara sem saber com quem a gente está lidando, porque às vezes em vez de ajudar... No caso ali, criou um pânico desnecessário. Ainda bem que era só uma sutura na mão esquerda. Na mão esquerda, exatamente. Ainda bem que era isso. E eu não estava nem de Pedrita e nem de Bambam. Gente, muito obrigada por terem assistido. Kep, muito obrigado. Dr. Walter Palles, muito obrigado por estarem com a gente e por terem vindo na FISWeek.